Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 23, Obsessão, Desobsessão, é o livro de Sueli Caldas Schubert, e o tema é Companhias Espirituais. Ainda nos encontramos nesse esclarecimento de nossa amiga Sueli. E com isso nós estamos comentando também a respeito da matéria que ela deixou nesse livro, maravilhoso. Então, essas companhias espirituais, querendo e pensando como nós, fácil se torna a identificação, ocorrendo então que passamos a agir de comum acordo com eles, certos de que a sua é a nossa vontade. Então olha só, certos de que a sua é a nossa vontade. Tal a reciprocidade de sintonia existente entre o encarnado e o desencarnado, entre o encarnado e o encarnado, e vice-versa. Aqui a nossa irmã, ela diz assim: não entraremos na questão do livre-arbítrio. Por que será que ela está dizendo não entraremos na questão do livre-arbítrio? Devido à desigualdade evolutiva de cada ser que se encontra na Terra em processo de evolução. Pois nós sabemos que o livre-arbítrio vamos dizer assim, o livre-arbítrio é o desejo de escolha, é o sentimento de escolha, é o direito de escolha, de acordo com o nível evolutivo de cada um. Existem aqueles mais inferiores, que é natural devido à inferioridade, acabam optando pela vida mundana, enquanto existe também aqueles mais elevados na desigualdade evolutiva, que acabam optando por sistemas mais elevados. Por isso, a nossa irmã Sueli, ela disse aqui assim: não entraremos na questão do livre-arbítrio. Porque entrar na questão do livre-arbítrio vamos dizer assim, é uma porta sem volta, devido à desigualdade evolutiva. Entrar na questão do livre-arbítrio seria o mesmo que você passar a julgar um e outro. E nós, aqui na Terra, nós não temos condições nenhuma de julgar o outro. Por isso, quando se fala em livre-arbítrio,
é melhor manter-se em silêncio, é melhor manter-se calado. Então ela continua sobejamente conhecida dos espíritas. Sabemos que a nossa vontade é livre de aceitar ou não estas influenciações. Muito bem. Sabemos que a nossa vontade é livre de aceitar ou não estas influenciações. Tanto as influenciações positivas quanto as negativas. As influenciações do meio, as influenciações dos sistemas, os quais aqui na Terra, neles nos encontramos escravos, sujeitos, submissos, por que não? Que a decisão é sempre de nossa responsabilidade individual. A decisão é sempre de nossa responsabilidade individual. Independente. Se você opta pelo bem, é uma decisão individual tua. Se você opta pelo negativismo, é uma decisão individual tua. Por que individual? Porque é preciso que a pessoa dê o primeiro passo. Nós não devemos, em momento algum, culpar os espíritos por tudo aquilo que nos acontece. Tanto nas coisas boas, quanto nas coisas ruins. Nós que optamos primeiro pelo primeiro passo, e de acordo com a nossa transformação, é óbvio que eles reforçam a assistência, tanto os negativos quanto os positivos. O importante, continua nossa irmã dizendo assim, o importante é meditarmos a respeito de quanto somos influenciáveis. Nós somos ou não somos influenciáveis? Demais. Demais. E não pense você, com todo respeito, que só os espíritas, aqueles médios que estão militando, estão batalhando, estão lutando, né? Estão se esforçando para hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Não pense que apenas esses são mais influenciáveis que não. Porque às vezes as pessoas podem pensar que sim, é um direito da pessoa pensar, mas ela tem que ser esclarecida. E é de fato essa falta de esclarecimento que leva a pessoa a se equivocar sempre que vem à mente dela esse termo espírita, porque isso é um termo, né? Então nós não devemos pensar que apenas os espíritas são mais influenciáveis.
Nós não devemos pensar que apenas os médios que trabalham nas casas espíritas. Que não. Sabe por quê? Porque, como nós já dissemos milhares de vezes nos nossos vídeos, médios somos todos nós. Nascido de mulher aqui na Terra, todo mundo é médio. Dons mediúnicos. Tem uma diferença muito grande entre dom mediúnico e mediunidade. Dons mediúnicos são aqueles médios que uma certa propensão a uma certa sensibilidade, mais conhecimento, mais velho na evolução, mais experimentado, mais disciplinado, porque todos os dons são desenvolvidos. Nenhum é melhor que o outro, porque eu tenho o dom da psicografia, da audição, da cura, da vidência, né? Eu não sou melhor que ninguém. Até porque esses dons eu batalhei, eu lutei em vidas passadas para desenvolvê-los. E uma vez que melhor dizendo assim, eu batalhei para educá-los e ainda não estão educados 100%. E sabe quando nós vamos ter os nossos dons 100% educados? Nunca. Porque nós nos encontramos em processo de evolução sempre. Só que, de acordo com o nosso nível evolutivo, se educa de acordo com o nível evolutivo para que possamos, naquela dimensão, ali permanecermos de acordo com os desígnios de Deus. Então, existe os médiuns mais sensitivos e os médiuns menos sensitivos. Tem médiuns que... Tem pessoas que dizem assim, eu não tenho dom nenhum, faz parte das influenciações aqui. Tem pessoas que dizem assim, eu não tenho dom mediúnico nenhum. Não tem? Não. Não. Tá bom. A gente respeita. Mas aí você faz uma pergunta à pessoa. Você já recebeu alguma intuição alguma vez? Já. Você já recebeu alguma inspiração alguma vez? Já. Você já se viu assim em determinado lugar, em paz, e que de repente um pensamento negativo inundou a tua mente e você foi tirar a prova dos 9? Já. Então, é falta de conhecimento dizer que não tem dons mediúnicos nenhum. Até porque quantas centenas de dons existe que nós não temos conhecimento, porque esses dons vai do 0 ao infinito, conforme encontra-se no livro dos médios, narrado por Allan Kardec. É uma infinidade os dons. Mas a gente respeita. Então é a questão dos
das questões das influenciações, né? Das influenciações. Não são só os espíritas, não são só aqueles que trabalham nas casas espíritas que são influenciáveis, que estão sujeitos às influências das trevas, à influência dos espíritos sofredores, dos espíritos anticristo e também dos bons espíritos. Vamos fazer uma análise? Quantos milhões de pessoas, se você parar para analisar, os maiores pedófilos no mundo, que existe no mundo, não são espíritas. Se você os consultar, você vai ficar sabendo que eles participavam de outras religiões, de outras seitas religiosas. Então, o que moveu aquele pedófilo? Ele não era espírita. Se nós pararmos para analisar quantos milhões de pessoas se suicidam por ano no mundo, se você fizer uma análise, vamos pensar, de cada 10.000 pessoas que se matam, 9.500 fazem parte de outras religiões, 500 são pseudos espíritas. E outra, quantos milhões de pessoas, neste exato momento, encontram-se se suicidando? O que é o autossuicídio? Através da bebida. A bebida é um suicídio. A pessoa está se matando com a desculpa do social. Quantos milhões de pessoas fumam nicotina, drogas, a cannabis, cocaína e outros tipos de droga? Isso é um suicídio. A guloseima, a avareza, o orgulho, o ciúme, o egoísmo, a inveja, sexolatria, prostituição, toxicomania. Isso é um suicídio. Quantos milhões neste exato momento não se encontram se suicidando? Vítimas, entre aspas, de irmãos sofredores das trevas, obsessores também, porque tem muitos obsessores terríveis, de verdade, que levam os seus obsidiados a esses vícios todos numa forma de vingar dele no corpo físico, mediante o que ele cometeu com ele em vidas passadas. Mas analise para você ver. As maiores atrocidades que já existiram no mundo, que existem no mundo, não são praticadas pelos espíritas, e sim por todos simpatizantes por outras religiões. O que nós estamos querendo dizer com isso é que a humanidade toda ela é influenciável.
ela é influenciada. Todo mundo. Não tem nem A e nem B. Só que nós precisamos aprender a raciocinar e entender que essas influências não são atributos apenas do espírita, e sim da humanidade que se encontra na Terra em processo de evolução. Tanto das trevas quanto do bem. Por exemplo, quantos seres nobres conhecemos no seio do catolicismo, como, por exemplo, desculpe, Irmã Dulce da Bahia. Por que Irmã Dulce da Bahia agia daquela forma? Um espírito nobre, naquele corpo franzino, inspirado pelos os benfeitores, os espíritos de luz. Então, espíritos de luz não é atributo do espiritismo, e sim da humanidade toda. Madre Teresa de Calcutá, Padre Donizete Tavares de Lima, o Papa João Paulo, acho que é João Paulo II, e muitos outros seres no seio de várias religiões, porque agem no caminho do bem, porque são influenciados por espíritos do bem. Mas é preciso entender que, primeiro, esses influenciados pelos espíritos do bem fizeram e fazem por onde de ter a presença daqueles benfeitores espirituais, os amparando, os sustentando, Então a humanidade toda ela é influenciada tanto por agentes do bem quanto por agentes que trabalham contrário aos desígnios de Deus. Então olha só para você ver. O importante é meditarmos, repetindo, a respeito de quanto somos influenciáveis e qual fracos e vacilantes somos. E qual fracos e vacilantes somos. Nós somos muito fracos e, ao mesmo tempo, nós vacilamos muito. Uma vez, eu vou repetir isso, eu ouvi uma médium na internet dizendo que os espíritos do mal, eles nos inspiram, eles nos intuem, eles nos influenciam negativamente através do umbigo. Olha que absurdo. Ali ela já estava influenciada pelo mal a dizer isso. Pelo umbigo, sim. Ela dizia ali que os espíritos, eles adentram o cordão umbilical. Eu nem sei se a gente tem esse danado, esse cordão umbilical mais. Ele entra por ali e vai até o cérebro da pessoa. Olha que dificuldade para esses espíritos. Deus que me livre. E ele intui a pessoa pelo umbigo. Perguntaram para essa médium, então qual a solução?
A solução, meus filhos, vocês pegam um esparadrapo, né, que é igual uma fita crepe, e tampa o umbigo. Se você tapa o umbigo, as trevas não entram mais no teu corpo. As energias negativas, as inspirações, as intuições não entram mais. Eu corri e peguei um esparadrapo que eu tenho aqui, tapei o meu umbigo. E pensei assim, eu quero ver vó entrar em contato comigo. Descobri que é pelo umbigo. Então, tanto os espíritos de luz quanto os das trevas, eles têm contato comigo, eles comunicam comigo através do umbigo. Espera lá. Tampei meu umbigo. E estou bem aqui, com o umbigo tapado. E vó chega. Meu filho? Mas que palhaçada é essa? Falei, vó, a senhora respeita a nossa irmã da internet, viu? A senhora não era nem para estar falando comigo, porque para falar comigo eu tenho que destapar. Para falar comigo eu tenho que destampar o meu umbigo. A senhora está falando comigo através da audição e o umbigo. Mas isso é para mostrar a realidade da pobreza de espírito das pessoas. Então a porta de acesso a tudo que presta e a tudo que não presta é a nossa mente. Vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos continuar nesse assunto porque faz parte.